raio gama ou das ondas infravermelhas desta chapa quente. Então, as chances de eu absorver a radiação e virar um monstro Nós verde vamos são cuidar de você. bem baixas. As salas com as hastes reais são isoladas por 1,80 m de concreto. Vem cá, dá uma olhada. Isso é um negócio de verdade, bem aqui. Essa é a haste de cobalto azul brilhante. Essa é a radiação que eles emitem, é uma dose letal. Mas os 5,5 metros de água entre nós absorvem a radiação. O Sandia usa esta câmara para testar como diversos materiais, as peças usadas em um satélite, por exemplo, são afetadas pela radiação gama. Esse pote de vidro é transparente, certo? Certo? Você vai ver mudanças no vidro depois que ele for exposto à radiação. E o que vai acontecer? Bom, nós temos a capacidade de remover elétrons dos átomos. Os raios gama podem realmente alterar a estrutura molecular do vidro? Para descobrir, o nosso pote de vidro vai ser bombardeado por raios gama em nome da ciência. Vamos cair fora! As hastes de cobalto vão ser erguidas acima da água para irradiar o vidro. Os raios gama também afetam as câmeras da sala e esta é a última imagem que elas conseguirão gravar. São elétrons se soltando no interior do equipamento. Pronto, o teste acabou. Vamos ver o que a radiação gama fez com o nosso pote de vidro transparente. Nossa, está quase preto. Ficou marrom acinzentado. Normalmente a luz passa direto porque os elétrons não conseguem absorvê-la. Mas como os raios gama bagunçaram os elétrons, eles não deixam a luz passar. Ela é absorvida e o pote fica preto. Mas ao aquecer o pote no forno, nós colocamos seus elétrons gentilmente de volta no lugar. E o pote perde a capacidade de absorver luz. Olha, ficou transparente. Mas o que aconteceria com a gente? Nas histórias em quadrinhos e filmes de ficção científica, a radiação gama transforma as pessoas em super-heróis, com poderes extraordinários. Na verdade, ela realmente altera nossas células, mas não como Hollywood promete. Ela pode destruir uma molécula de DNA, causando câncer ou mesmo a morte. Se acha pouco provável que a Terra seja atingida por uma explosão de raios gama, está enganado. Nós temos evidências de que pelo menos uma vez em sua história, a Terra esteve na rota de uma explosão de raios gama. E nós sabemos disso por causa destes caras bem aqui. Isso é um trilobite. Há 440 milhões de anos, eles dominavam os mares. Mas alguma coisa os erradicou e nós achamos que foi uma sequência de catástrofes. Os trilobites que habitavam águas rasas foram mortos, mas os que viviam nas profundezas sobreviveram. Isso indica que algo veio do céu e foi capaz de penetrar nas águas rasas, mas não nas profundezas do oceano. Pois bem, o segundo golpe foi algum tipo de resfriamento global. Isso também tem a ver com uma explosão de raios gama. Como uma explosão de raios gama pode causar uma era glacial? Eu vou te mostrar. Isto é um ácido nítrico muito forte. Ele representa o ar da Terra porque tem nitrogênio e oxigênio, igual ao nosso ar. A menos que você seja um cientista louco treinado, não brinque com isso. Se caísse uma gota na minha pele, ia doer muito. E essas moedas representam uma explosão de raios gama. Eu vou jogá-las no ácido nítrico e vamos ver uma reação química. Lá vem uma explosão de raios gama! Os raios gama alterariam nosso ar da mesma forma que essas moedas se alteram quando em contato com ácido. Está surgindo dióxido de nitrogênio, que é essa fumaça nociva, marrom e fedida, a coisa marrom avermelhada. Isso é poluição. E ela é tóxica. Se eu cheirasse, ela queimaria minhas narinas e seria horrível. É nisso que uma parte do ar se transforma depois de uma explosão de raios gama. E eu posso ilustrar muito melhor adicionando vida à equação. Isso é o que aconteceria se uma coisa viva fosse exposta a esse gás. Eu tenho uma flor bem aqui e ela é linda. Vamos colocar aqui dentro, eu vou botar algumas dentro e deixar uma fora para comparar. Na ciência, sempre existe um grupo de controle. E quando ela sai... não está mais tão bonita, não é? Eu perdi toda a vontade de cheirar a flor depois disso. O dióxido de nitrogênio geraria chuva ácida, devastando o nosso planeta. Acho que ela não se deu muito bem. A chuva ácida mataria a maior parte das plantações e dos peixes, causando o colapso da cadeia alimentar. A nuvem de fumaça absorveria a luz do sol, resfriando a Terra. No fim, a maioria das espécies seria extinta, na era glacial que se seguiria.
Mas existe alguma estrela próxima que poderia atingir a Terra com uma explosão de raios gama? Uma das estrelas mais assustadoras da galáxia é a WR-104. Na verdade, são duas estrelas girando em uma dança mortal. E uma delas está prestes a virar uma supernova, possivelmente hipernova. O problema é que não sabemos para onde ela está apontada. Há evidências de que está apontada para nós e também de que ela não está. Nós achamos que ela está a cerca de 8.000 anos-luz. E isso a coloca bem no limite da distância em que ela pode nos afetar. E pode haver estrelas que não conseguimos ver e que também podem ser letais. Os raios gama produzidos por estrelas de nêutrons, que estão entre os objetos mais escuros e difíceis de se detectar. As estrelas de nêutrons são os objetos mais densos do universo. Elas se formam quando uma estrela vira uma supernova, mas o núcleo não tem massa o bastante para formar um buraco negro. Em vez disso, ele se transforma em uma esfera com poucos quilômetros de diâmetro, mas com a mesma massa que o Sol. É o equivalente a pegar essa montanha atrás de mim e esmagá-la. Até ela caber na palma da minha mão. Muitas estrelas grandes se orbitam aos pares. Na verdade, nós temos várias centenas destas estrelas binárias na Via Láctea. Ao morrer, elas formam um par de estrelas de nêutrons, que vão se aproximando aos poucos, até que, finalmente, elas se fundem e entram em colapso, formando um buraco negro e explodindo numa erupção de raios gama. Embora estes feixes sejam mais curtos do que os de uma hipernova, se acontecerem perto da Terra, podem ser o nosso fim. Se nada pode proteger o planeta de uma explosão de raios gama, como impedir que um deles acabe com a gente, como aconteceu com os trilobites? Bom, temos uma pista. Eu estou no Observatório Griffith, em Los Angeles, Califórnia, diante da maior fotografia astronômica já produzida. Ela mostra 1 milhão de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Ainda assim, ela representa uma região do céu que eu posso tapar com meu polegar a 30 centímetros do rosto. O espaço é vasto. Isso tende a nos proteger dos perigos de uma explosão de raios gama. Há explosões de raios gama em algum lugar do universo todos os dias. Mas elas ocorrem tão longe que precisamos de um telescópio poderoso para detectá-las. E isso também tem um lado bom. Sem eventos violentos, como a morte de estrelas, nós não estaríamos aqui. As supernovas e as explosões de raios gama criam os elementos e as condições necessárias para o nascimento de mais estrelas e planetas e, no fim das contas, nós. Com exceção do hidrogênio e do hélio, todos os elementos do universo foram criados, forjados no calor da explosão de uma estrela. Por exemplo, o ouro e a platina das suas joias. E, obviamente, o ferro e o cálcio do seu sangue e ossos foram criados na explosão de uma supernova. As estrelas são incrivelmente poderosas, incluindo a mais próxima de nós, o Sol. A essa altura, o Sol está rodando com meio tanque de combustível e ele ainda deve durar vários bilhões de anos. O Sol não tem massa o bastante para explodir como uma supernova ou hipernova, então ele nunca vai nos matar com uma explosão de raios gama. Em vez disso, lenta e gradativamente, o Sol vai aumentar. A fusão nuclear em seu núcleo vai expandir suas camadas externas. E o Sol vai crescer e crescer até virar uma gigante vermelha, 100 vezes maior do que é hoje. Ele vai engolir Mercúrio e Vênus, até chegar à Terra com calor suficiente para derreter sua superfície. Eu já falei que temos 5 bilhões de anos antes disso acontecer? Era o que havia de mais moderno no momento. Gigantescas de energia da explosão de estrelas podem aniquilar planetas a centenas de anos-luz de distância. Mas e se algo que vemos no céu todos os dias for igualmente perigoso? O Sol é uma estrela, o que significa que ele é uma enorme bola de gases superaquecidos, um caldeirão ardente de massa e energia. Muita gente diz que o Sol é uma estrela de tamanho médio, uma estrela regular, mas isso não é verdade. O Sol é maior do que 80% das estrelas no universo, o que significa que ele é bem impressionante e pode ser muito perigoso. Para entender como as estrelas funcionam, nós temos que entender o plasma. A matéria tem 4 estados: sólido, líquido, gasoso e o plasma.
E o plasma é um gás tão quente que os elétrons são arrancados dos átomos. E ele pode conduzir eletricidade e ser afetado por um campo magnético. As estrelas são basicamente 100% feitas de plasma. E eu posso mostrar como isso funciona usando apenas um micro-ondas e uma uva. Eu vou pegar uma uva e, mais uma vez, não tente isso em casa. Vou cortar a uva ao meio e abri-la. Colocar bem aqui no forno micro-ondas e um copo em cima desse jeito. O copo ajuda a concentrar o gás para que ele não escape. Agora observe. É sério, não tente isso em casa, a menos que queira comprar um micro-ondas novo. O que acontece aqui é que a uva, quando cortada ao meio, concentra a energia do micro-ondas. A água dentro da uva se transforma em vapor e depois se transforma em plasma, graças ao calor gerado pelas micro-ondas. O que temos aqui é plasma em uma caixa pequena. Mas o que temos aqui é plasma em uma caixa grande. Este é o maior aparelho gerador de plasma do mundo. E os cientistas controlam plasma em seu interior com campos magnéticos para entender e reproduzir os processos que ocorrem na superfície do Sol. O Sol é uma massa inquieta de plasma, cortado por poderosas linhas de campo magnético que armazenam grandes quantidades de energia. O movimento do plasma no interior do Sol torce e emaranha as linhas de campo magnético. A pressão e a tensão aumentam e algo precisa ceder. Algo chamado erupção solar. Vejam só, é como a mola de uma ratoeira. Toda a energia é liberada de uma vez. Imagine milhões, bilhões de ratoeiras completamente emaranhadas, todas liberando sua energia ao mesmo tempo. Eu posso mostrar como seria bem aqui. Venha comigo. O que temos aqui são mais de 100 ratoeiras com bolas de ping-pong. Elas representam as linhas de campo magnético do Sol, uma ao lado da outra, todas sob pressão, todas sob uma tensão enorme, armazenando uma grande quantidade de energia, e basta um pequeno incentivo para iniciar uma reação em cadeia. Incrível! Que coisa incrível! É assim que acontece uma erupção solar. Uma erupção solar é uma tremenda explosão de energia. Todas as linhas de campo magnético entrelaçadas liberam sua energia de uma vez e uma pequena área do Sol explode. Estas erupções solares liberam muita luz visível, além de raios-x e raios gama perigosos. E o Sol pode ter tempestades ainda maiores. O Sol tem uma atmosfera chamada coroa. A coroa também entra em erupção. E 100 bilhões de toneladas de material podem ser lançadas no sistema solar a 1,5 milhão de quilômetros por hora. O nome desse evento é ejeção de massa coronal. E se uma erupção solar é como um tornado, a ejeção de massa coronal é como um furacão. Numa tempestade solar, partículas subatômicas mais rápidas do que uma bala são lançadas no sistema solar. Se a Terra estiver na linha de fogo, isso pode ser um problema. Mas, por sorte, a Terra tem um escudo protetor invisível chamado magnetosfera. Quando uma tempestade solar acontece, suas partículas perigosas são guiadas pelas linhas do campo magnético terrestre aos polos norte e sul, onde são absorvidas pela atmosfera da Terra. Isso causa um show de luzes incrível que nós chamamos de aurora boreal. Mas a magnetosfera não é infalível. Um evento solar muito grande pode ser catastrófico. Para ver o estrago que uma tempestade solar pode gerar na Terra, eu vim ao Centro de Previsão do Clima Espacial em Boulder, no Colorado. Os homens e mulheres que trabalham aqui são nossa primeira linha de defesa, caso o Sol decida se revoltar. Doug Bissecker é o principal físico solar dessa agência climática que fica de olho no Sol 24 horas por dia com a ajuda de missões da NASA, como o Observatório Dinâmico Solar. Recebemos dados de satélites e observatórios no solo.
Bem aqui no meio, nós temos a visão do Sol daqui da Terra pelo satélite Sorro. As erupções acontecem nessas regiões brilhantes, as regiões ativas. E as erupções podem ser perigosas. Em dezembro de 2005, um GPS que estava no lado iluminado pelo Sol foi interrompido por 10 minutos por uma erupção solar. Mas as ejeções de massa coronal são ainda mais drásticas. Certo. Vou te mostrar um filme do fim de outubro, começo de novembro de 2003. Primeiro vemos a erupção. Bum. Agora, como podemos ver, a imagem fica ruim. São os prótons energizados atingindo a câmera do satélite. A pior tempestade solar já registrada ocorreu em 1859. Esta tempestade derrubou a tecnologia mais avançada da época, o telégrafo, sobrecarregando os cabos e dando choques nos operadores. Então, se um evento como o de 1859 acontecesse hoje... Perderíamos 350 transformadores nos Estados Unidos. Totalmente. E eles fornecem eletricidade para mais de 100 milhões de pessoas. É um terço da população. E levaríamos uma década para substituí-los. Nossa. Toda a atividade moderna seria interrompida sem eletricidade. E há mais notícias ruins. As erupções não dão aviso prévio. Nenhum? Nenhum. Então nós examinamos os dados com a maior atenção possível e esperamos os fótons de raio-x nos atingirem. Pelo menos, nós saberíamos o que aconteceu. Ou alguns de nós saberíamos. Se a tempestade solar for grande o bastante, ela pode gerar uma catástrofe épica aqui na Terra. Sem energia elétrica, a vida que conhecemos deixaria de existir. Bilhões de pessoas seriam lançadas em uma nova era das trevas da noite para o dia. Procurar ouro é difícil. Os estabilizadores não vão ser o bastante para proteger nossos equipamentos. Os primeiros objetos atingidos serão satélites. Como o nosso mundo cada vez mais digital depende das transmissões de satélites, nós ficaríamos extremamente vulneráveis no caso de uma explosão. Mas nem tudo está perdido. Algumas pessoas estão trabalhando duro para nos manter em segurança. Oi, Walter. Bem-vindo ao Laboratório de Plasma. Walter Geckelman dirige o Centro de Estudos do Plasma da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, um dos principais laboratórios do mundo que estudam a matéria-prima do Sol. Na verdade, para estudá-la, ele projetou e construiu isto. Seu próprio gerador de plasma. No momento, temos plasma de argônio dentro dele. O plasma deve ser desse tamanho e está flutuando no meio. Sua temperatura está por volta dos 140 mil graus. Então dá para cozinhar aqui se for preciso. Acho que daria trabalho demais. O plasma gerado por esta máquina pode nos ajudar a encontrar uma forma de proteger os satélites de uma enorme nuvem de partículas ejetada durante uma tempestade solar. Os satélites vão ser destruídos. O satélite em si não vai explodir, só os componentes Vão ter um eletrônicos. curto-circuito, ficar sobrecarregados e pifar, é isso? Vão morrer. Perderíamos as operações bancárias via satélite, os caixas automáticos, as telecomunicações, os celulares... Televisão? Toda a televisão. Bom, então estamos falando de uma catástrofe global. Seria enorme, seria épico. A economia ficaria totalmente parada. E o que podemos fazer? É impossível impedir que uma ejeção de massa coronal aconteça. Não temos controle sobre o Sol. O Dr. Geckelman está testando a ideia de combater o fogo com fogo. Ou melhor, plasma com plasma. Quando uma ejeção acontece no Sol, ela levanta entre algumas horas e alguns dias para cruzar as distâncias interplanetárias e chegar à Terra. O problema são as partículas altamente energizadas que ficam presas no campo magnético da Terra. Elas são os raios mortais que podem fritar nossos satélites. A ideia do Dr. Geckelman é atingi-las com uma onda de plasma, criada por um gerador de plasma orbital. Ele espalharia as partículas, permitindo que elas seguissem as linhas de campo magnético da Terra. Isso as transformaria em lixo. Elas se espalhariam pelo céu e dariam um belo show de luzes, uma aurora boreal. E todo mundo ficaria feliz. Oba, salvamos os satélites! Mas e quanto a nós, aqui na Terra? Uma ejeção de massa coronal é como uma tempestade, com muita energia. E quando ela acontece... a energia tem que ir para algum lugar. Se não quisermos perder toda a tecnologia que desenvolvemos ao longo dos últimos 100 anos, vamos ter que aprender a lidar com esse tipo de evento e rápido. Uma das soluções pode estar na garagem de dois caras em Oklahoma. Falando sério, na virada do século XX, Nikola Tesla era considerado o gênio louco da ciência da eletricidade. E é por isso que eu estou indo até Newcastle, em Oklahoma, 100 anos depois.
Estou procurando cientistas amadores apaixonados por eletricidade. São eles que vão me ajudar a reproduzir os efeitos de uma tempestade solar bem aqui na Terra. Prazer em conhecê-lo. O prazer é Eu meu. soube que vocês têm uma bobina de Tesla. Wild Bill Emery e Calvin Eldridge são bobineiros. Seu hobby é construir suas próprias versões de uma das contribuições mais fascinantes de Tesla à eletricidade. Veja, é uma bobina pequena. Ela funciona? Funciona sim. Legal, vamos ligar. Opa! As bobinas de Tesla geram campos elétricos extremamente fortes e podem acender uma lâmpada fluorescente à distância. Cara, isso é muito legal. Sinta o poder da força. Eu Viu? posso... Ah, tá bom, mas ela não é tão grande quanto eu esperava. Ah, essa não é grande. Não? A grande está lá fora. Minha mãe do céu, dá uma olhada nisso. Que altura ela tem? Tem 4,90 metros do chão ao topo. Qual foi a inspiração de vocês? Eu sempre gostei de relâmpagos. Parece bem perigoso. Estamos tentando reproduzir uma tempestade solar atingindo a Terra e criando uma quantidade enorme de corrente direta na rede elétrica, sobrecarregando o nosso sistema. E queremos descobrir o que fazer a respeito disso. Eu espero que isso possa replicar esse efeito. Sem dúvida, em pequena escala pode. Humor, os efeitos podem ser devastadores. O sistema elétrico que alimenta nosso dia a dia pode ser sobrecarregado por um pico de voltagem, jogando a todos nós na escuridão. Mas eu estou prestes a examinar algumas possíveis soluções com a ajuda de dois caras que adoram eletricidade e sua bobina de Tesla gigante. Vamos ligar! Eu vou usar esta câmera como substituta de um eletrodoméstico qualquer e ver o que acontece quando ela é atingida por uma carga elétrica de alguns milhares de watts. Tudo pronto? Pronto. Certo, manda ver! Uou! Agora temos que checar a câmera e ver se ela pifou ou não. Liga. Parece que ela foi atingida. Vamos ligar de novo. Parece que temos uma ex-câmera. Ela se foi, bateu as botas. Nós podemos fazer alguma coisa para impedir isso? Arranjei uma câmera nova e ela também vai levar um choque. Só que desta vez vamos tentar protegê-la com isto. Existe um princípio chamado efeito pele. Se você tiver um tubo oco ou uma caixa condutora, a eletricidade flui ao longo da superfície e qualquer coisa no interior continua em segurança. Então, se eu pegar esta câmera e colocar dentro deste envelope de metal e garantir que ela esteja totalmente envolta, ela deve ficar protegida. E se isso acontecer, talvez aprendamos alguma coisa sobre como proteger nossa tecnologia de um evento solar. Legal, tudo pronto? Vamos lá! É isso aí! Prontinho. Vem, vamos dar uma olhada. Deu certo. Ainda funciona. Olhando as imagens, podemos até ver um raio de eletricidade acertando a câmera agora. Ele atinge a tela de metal que a envolve, mas a câmera em si escapa ilesa. Deu certo, e embora isso não seja nada além de uma malha de aço dobrada, ela protegeu esse equipamento, que é relativamente sensível, daquela máquina monstruosa. Bom, se você acha que isso foi legal, Aham. tem uma coisa pra te mostrar. O Wild Bill acha que alguns dos mesmos princípios que protegem um transformador elétrico também podem protegê-lo. Uau, então é isso? Eu estou vendo que está protegido na cabeça, no peito e nas mãos. E quanto às calças, você não vai usar nada? Eu tô usando calças de cota de malha anti-tubarão, mas eu vesti as calças por cima porque elas são pesadas entendi. e tendem a cair. Bom, então vamos ligar a bobina e eu vou cair fora, porque eu não sou maluco que nem ele. Eu não sei se ele vai desaparecer numa nuvem de fumaça ou o que vai acontecer. Vamos descobrir nesse instante.
Nossa! Está vivo! Uhul! Isso foi insano, isso foi incrível e muito barulhento, mas também muito legal e ilustrativo. Como podemos usar isso para proteger nossa tecnologia? Uma ideia é que as empresas de energia instalem barreiras chamadas capacitores para bloquear o excesso de corrente. Capacitores são como baterias, eles armazenam uma carga e no caso de uma sobrecarga além da capacidade dos cabos, os capacitores podem ficar com uma parte da carga e proteger a nossa infraestrutura. Mas poucas concessionárias já fizeram isso. E hoje em dia, a maior parte da rede elétrica está vulnerável a um ataque solar. O Sol tem ciclos. A cada 11 anos, a atividade solar tem um pico e seu campo magnético se torna mais caótico. Temos mais erupções e mais tempestades. E estamos chegando perto de um pico. Ele vai acontecer nos anos 2013 e 2014. Então temos que começar a pensar nisso agora mesmo. Se formos espertos, podemos nos proteger de tudo que o Sol pode fazer. Mas a verdade é que estamos à sua mercê. Quando o Sol finalmente morrer, vai ser um problema sério para nós. Mas até lá teremos alguns bilhões de anos. Quando uma estrela grande morre, espalha morte e destruição por toda parte. E de repente. É por isso que precisamos observá-las, estudá-las, aprender sobre elas. No momento, achamos que não existem candidatas a supernovas ou hipernovas perto bastante para nos afetar. Pessoalmente, eu tenho mais medo de escorregar na banheira. Mas tudo isso tem um lado positivo. Quando uma estrela gigantesca morre, ela cria os elementos necessários para a vida e os espalha por toda a galáxia. Em termos bem literais, você deve a sua existência a uma enorme estrela que explodiu há bilhões de anos, antes mesmo de o Sol nascer. Versão brasileira, Vox Mundi.